Em que época se passa The Mandalorian? E essas próximas séries aí que a Disney anunciou de Star Wars? Nesse vídeo você vai ver que a cronologia Star Wars é muito menos complicada do que você pensa. Vem comigo! Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro e o Disney Plus está aí, cheio de conteúdo de Star Wars, além de todos os filmes da saga Skywalker e mais os spin-offs. A gente tem as animações, a gente tem a série The Mandalorian, que é o novo filé mignon de Star Wars. E, além disso, ainda vem por aí essas séries todas aí que a Disney anunciou no Dia do Investidor, na última quinta-feira. Eu fiz um vídeo em maio, quando a saga Skywalker saiu na Amazon, mostrando qual a melhor ordem para se assistir aos filmes, dependendo do seu grau de envolvimento com a franquia. Vou até deixar no card. Nesse vídeo aqui, eu vou me ater à linha do tempo narrativa. E aí vou englobar não só os filmes, mas também as séries animadas, o The Mandalorian e essas próximas produções que estão vindo por aí. Em primeiro lugar, a história de Star Wars se divide em dois períodos. Antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. Da mesma forma que a gente divide a nossa história em antes e depois de Cristo. A Batalha de Yavin é a batalha final do primeiro filme do Star Wars Uma Nova Esperança, em que os rebeldes destroem a primeira Estrela da Morte. Sendo assim, vamos começar desde o início. No início você tem o período da Antiga República. Esse período ainda não foi abordado nem no cinema nem na TV, mas tem o game Knights of the Old Republic, que é muito querido pelos fãs, e também tem publicações, RPGs. O Knights of the Old Republic, especificamente, ele se passa no ano 3956, antes da Batalha de Yavin. Esse período da Antiga República vai até o ano 1000 antes de Yavin. Agora a gente chega na Era da República, ou na Alta República, que vai do ano 1000 antes da Batalha de Yavin até 33 antes da Batalha de Yavin. Nesse período, você vai ter as publicações editoriais que estão vindo por aí e também a série The Acolyte, que foi anunciada pela Disney e vai abordar o lado sombrio da força com os acólitos do além. Tanto essas publicações quanto a série vão se passar ali exatamente por volta de 200 anos antes da Batalha de Yavin. Aí agora a gente se encaminha para a época da queda da República ou Baixa República. Esse período vai especificamente de 32 a 19 antes da Batalha de Yavin, que é quando começa a saga Skywalker, em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. A trama se passa 32 anos antes de Yavin, quando os Jedi Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn precisam ajudar a rainha Padmé Amidala de Naboo no combate à corrupta Federação Comercial, que ameaça seu planeta. Nessa jornada, eles encontram o irritante Jar Jar Binks e o menino Anakin Skywalker, sensitivo com a força. Por trás da intriga política está o senador Palpatine, que na verdade é o Sith Darth Sidious. Agora nós vamos para Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones. A trama se passa 10 anos após os eventos de Ameaça Fantasma, 22 anos antes da Batalha de Yavin. Obi-Wan e Anakin, agora um jovem aprendiz de Jedi, precisam desvendar de onde partiu a ordem para um atentado contra Padmé. Obi-Wan segue uma pista e descobre uma fábrica de clones criados a partir do DNA do mandaloriano Jango Fett. Anakin fica a cargo da segurança de Padmé e os dois se apaixonam. Em uma batalha no planeta Geonosis, fomentada pelos separatistas, é deflagrada a Guerra dos Clones. Entre o Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, que é o episódio 3, a gente vai ter Clone Wars. Primeiro, a animação do Glenn Tartakovsky, uma animação 2D que conta os eventos que ocorreram entre os episódios 2 e 3. Essa animação 2D consistia em uma série de curtas, e eu digo que é uma das melhores coisas já feitas em Star Wars. Aí você tem a série Clone Wars, já uma animação 3D,
em que nós temos justamente o aprofundamento da Guerra dos Clones. Ou seja, aquele universo apresentado nas animações do Tartakovsky é ampliado aqui. E aí chegamos à conclusão da primeira trilogia, Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. 3 anos após os eventos de O Ataque dos Clones, 19 anos antes da Batalha de Yavin. Após o arriscado resgate de Palpatine das mãos do líder separatista Conde Dooku, Anakin é promovido pelo próprio Palpatine, agora Supremo Chanceler com amplos poderes, ao Conselho Jedi. Anakin descobre que ele, na verdade, é um Sith, mas acaba atraído para o lado sombrio da força. Palpatine se autoproclama imperador e Anakin lidera a caça ao Jedi, não poupa nem as crianças. O agora imperador Palpatine decreta a Ordem 66, que determina que todo Jedi seja morto. Yoda escapa depois de um embate com Palpatine e se refugia no planeta pantanoso do sistema Dagobah. Em uma batalha decisiva, um duelo contra seu antigo mestre Obi-Wan, Anakin fica entre a vida e a morte e Palpatine o transforma no meio-homem, meio-máquina Darth Vader. Estamos agora na Era do Império, de 19 a 1 antes de Yavin. Nascem os gêmeos Luke e Leia e Padmé morre no parto. Obi-Wan, após o duelo com Anakin, vai para Tatooine e leva consigo Luke Skywalker, depois de deixar Leia com os príncipes de Alderaan. Logo depois da Vingança do Sith, vai se passar The Bad Batch, que é a série anunciada pela Disney sobre o esquadrão de elite de clones que são modificados geneticamente, ou seja, não é todo mundo ali igualzinho com a cara do Jango Fett. E essa série animada vai abordar o pós-Guerra dos Clones. 14 anos antes da Batalha de Yavin se passa o game Jedi The Fallen Order. Inclusive, depois de muito tempo, a gente teve um jogo de Star Wars elogiado pelos fãs, né? Depois de tanta reclamação aí com vários títulos consecutivos. 10 anos antes da Batalha de Yavin, o filme do Han Solo. A série do Lando não tem exatamente uma informação do período em que ela vai se passar, mas o meu palpite é que vai ser nesse período aí. 9 anos antes da Batalha de Yavin, a série do Obi-Wan Kenobi, que vai ter Ewan McGregor no papel principal do Jedi Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen de volta como Anakin Skywalker. Entre 5 e 4 anos antes da Batalha de Yavin, a gente tem Star Wars Rebels. Essa animação que foi a primeira produção da Disney de Star Wars e que conquistou todo mundo. A série do Cassian Andor, o rebelde de Rogue One, chamada apenas de Andor, deve se passar nesse mesmo período aí. Star Wars The Force Unleashed, que é um jogo de videogame da LucasArts, lançado em 2008, que você assume o papel de um aprendiz secreto do Darth Vader, mas que ali no meio do jogo ele se volta contra o Império. Esse game é canônico e nele a gente vê o nascimento oficial da rebelião. Esse game se passa 2 anos antes da Batalha de Yavin. E encerrando a Era Imperial, nós temos o spin-off Rogue One, que mostra como foram roubados os planos da Estrela da Morte que permitiram que os rebeldes pudessem destruí-la em Star Wars Episódio 4. Aqui se inicia o período de 4 anos chamado Era da Rebelião ou Guerra Civil contra o Império. Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Aqui é o Marco Zero. A líder da rebelião, Princesa Leia, é capturada pelo Império e pede ajuda a Obi-Wan Kenobi, através do androide R2-D2, que chega a seu destinatário através do jovem fazendeiro Luke Skywalker, que ainda não sabe de seu laço sanguíneo com Darth Vader. Obi-Wan conta a história ali pela metade, né? Dá o sabre que foi de Anakin pro Luke e o inicia nos caminhos da Força. Obi-Wan e Luke partem junto com Han Solo e Chewbacca para o resgate da Princesa Leia. Na Estrela da Morte, Obi-Wan trava um duelo com Darth Vader e é morto pelo vilão. E de posse dos planos da Estrela da Morte, os rebeldes destroem a super arma imperial.
passamos para Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, o preferido dos fãs e de fato é o melhor filme da saga, 3 anos depois da Batalha de Yavin. Após a vitória sobre o Império, os rebeldes estão escondidos em uma base no planeta gélido Hoth. O Império descobre e tem uma significante vitória sobre a rebelião. Luke parte para o planeta Dagobah para completar seu treinamento Jedi, iniciado por Obi-Wan com o Mestre Yoda. Han, Leia e Chewbacca vão para Bespin, onde encontram Lando Calrissian, mas são descobertos pelo Mandaloriano Boba Fett e entregues a Darth Vader. Luke tenta salvá-los e confronta Darth Vader, que se revela seu pai. I am your father. Encerrando a trilogia clássica e a Era da Rebelião, temos Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, que se passa 1 ano depois do Império Contra-Ataca ou 4 anos depois da Batalha de Yavin. Após resgatarem Han Solo, que fora entregue congelado em carbonila a Jabba o Hutt por Boba Fett, os heróis se mobilizam para a batalha final contra o Império. Han e Leia lideram a ofensiva por terra no planeta florestal de Endor com a ajuda dos fofinhos Ewoks, enquanto Lando lidera a frota de naves contra a Segunda Estrela da Morte e Luke enfrenta seu destino em um embate contra Darth Vader e o Imperador Palpatine. Os rebeldes vencem e o Império cai. Logo depois de Star Wars O Retorno de Jedi, nós temos o game lançado esse ano, Star Wars Squadron, que vai focar nos pilotos rebeldes já na transição do Império para a República. E chegamos a The Mandalorian, 7 anos depois da Batalha de Yavin, a saga do caçador de recompensas acompanhado de seu Baby Yoda, ou a criança, ou... não vou falar o nome para não dar spoiler. A trama se passa já na época da Nova República, mas os lugares por onde o nosso Mando gosta de frequentar fogem da jurisdição da República. A série se passa nos cantões da galáxia mesmo, né? Aquela coisa que os fãs gostam, né? O Star Wars Western. E sem dúvida, Mando e seu protegido protagonizam uma das melhores produções de Star Wars dentro da gestão da Disney. Nesse mesmo período de The Mandalorian, também vai se passar a série da Ahsoka Tano e o Rangers of the New Republic, que também vão ser comandados por Dave Filoni e Jon Favreau, que estão fazendo esse trabalho excelente com The Mandalorian. Chegamos então à Era da Resistência, que é onde vai se passar a última trilogia. Esse período que vai de 33 a 35 depois da Batalha de Yavin. Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, se passa 34 anos depois da Batalha de Yavin. 30 anos após a queda do Império, a Resistência, liderada pela Princesa Leia, se vê diante do ganho de poder da Primeira Ordem, que é liderada pelo General Hux e o Kylo Ren, que descobrimos ser filho de Han e Leia, e orquestrada pelo supremo líder Snoke. A órfã Rey, extremamente sensitiva com a força, encontra o Stormtrooper desertor Finn, se unem ao piloto Poe Dameron e à Resistência para destruir a arma mortal da Primeira Ordem, Starkiller, e descobrir o paradeiro do desaparecido Luke Skywalker. Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Momentos depois dos eventos de O Despertar da Força, a Primeira Ordem aperta o cerco contra a Resistência enquanto Rey vai ao planeta Acto para receber treinamento Jedi de Luke. Depois de sofrer várias baixas, a Resistência segue em fuga tendo Leia e Poe Dameron à frente. Rey se une a Kylo Ren contra Snoke, que acaba morto, mas recusa o chamado de Kylo para comandar a Primeira Ordem. A Resistência ruma para o planeta Crait para se proteger da ofensiva da Primeira Ordem. Luke se sacrifica usando a força para se projetar em Crait, enfrentando Kylo Ren para permitir que os sobreviventes da Resistência escapem. Nesse mesmo período se passam a série animada Resistance e o parque da Disney, o Galaxy's Edge, ele também se passa nessa época aí. E finalmente
Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, que se passa um ano depois de Os Últimos Jedi ou 35 anos depois da Batalha de Yavin. A Resistência se recompõe para a ofensiva final contra a Primeira Ordem. É revelado que Palpatine está vivo nas regiões desconhecidas da galáxia e Snoke e a Primeira Ordem eram apenas uma preparação para sua volta. Leia se sacrifica se conectando ao filho através da força para interromper um duelo de sabres contra Rey e trazê-lo de volta ao lado da luz. Uma visão de Han Solo o convence de vez. Rey e Kylo Ren se unem contra Palpatine. Kylo acaba morrendo e a Resistência triunfa. No final, Rey, que a gente descobre ser neta de Palpatine, vai para Tatooine, na casa onde Luke foi criado, e adota o nome Rey Skywalker, tomando para si a missão de levar adiante o legado da família Skywalker. Vale lembrar aqui, gente, que tem também o filme que foi anunciado da Patty Jenkins, né, dirigido pela Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha, que se chama Rogue Squadron, vai focar nos pilotos de caça, mas ainda não anunciaram em que época ele vai se passar. Meu palpite é que ele seja ali mais ou menos um pouco antes ou um pouco depois de The Mandalorian. É o meu palpite, vamos esperar para ver. Agora eu quero saber de você, ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários também como é que tá a empolgação para essas novas produções anunciadas de Star Wars. Vamos bater um papo sobre isso. Tá chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos que vem por aí e ativa o sininho para ter as notificações. Segue também a gente nas redes sociais, tem coisa muito legal lá. E claro, deixa também aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.